E aí, Doc, imagina você tendo tempo para sua família, tempo para si mesma e ainda vendo seus negócios prosperarem, você avançando mais, você cada ano aumentando o teu faturamento, os seus objetivos, você conseguindo chegar onde você quer chegar, Doc. É sobre isso que nós vamos falar hoje. É sobre como você pode desenvolver hábitos de alta performance. E isso não é algo que fala, isso aqui não é para mim, eu não vou conseguir. Esquece, Doc. É para você. É para todo mundo. E você pode ter certeza que muitas vezes que as pessoas que chegam mais longe, que vão mais rápido, elas têm alta performance. É impressionante. Muitas vezes elas não são as mais inteligentes, não são os melhores, mas elas têm foco, elas têm disciplina, elas sabem onde elas querem chegar, elas têm determinação, sabe? Aquela fúria. É interessante que isso eu também estudei, né, na parte de superdotação. Não é algo que está muito relacionado ao que eu vou falar agora, mas na área que eu estudo, de neurodesenvolvimento, fala muito sobre superdotação e fala dessas pessoas que têm fúria pela maestria, fúria por ir até o final, por fazer com excelência, fazer o que tem que ser feito, sabe? O que nós chamamos de também comprometimento com a tarefa. Então eu quero fazer aqui um trato com você, um aperto de mãos. Escuta essa live, escuta essa aula até o final. Eu tenho certeza que vai mudar algumas coisas, é para mudar o seu mindset. Muitas das coisas aqui também eu aprendi com o JJ, que nós estamos numa mentoria, enfim, é meu marido, e ele fala sobre alta performance. Já falei em outras aulas isso, mas não tem como você desenvolver alta performance e se você quer buscar bons exemplos de desenvolvimento, você vai buscar onde? Você vai buscar no esporte. Então você vê as grandes atletas, os atletas medalhistas, os atletas com altíssima performance que realmente ganharam as competições, eles tinham disciplina, foco, eles iam além, sabe? E então, eu não se trata de você se matar, de você fazer coisas que vão te cansar e te deixar exaustos, né? Exausta e exaurir. Mas é sobre você conseguir colocar foco, determinação, tempo, inteligência, sabe? Dedicação no lugar certo. Porque se você não está pondo no lugar certo, você está perdendo seu tempo. E a maioria das vezes eu vejo muitos médicos perdendo seu tempo naquilo que não é algo que vai levá-las para além, sabe? Naquilo que, não, que é fumaça, apagando incêndio, trabalhando para ganhar uma mixaria, às vezes no convênio, dando plantão igual louco para pagar, às vezes, dívidas, ou enfim, N situações, né? Mas, se você tiver excelência, produtividade, foco naquilo que você está fazendo, você vai conseguir chegar. E eu quero te passar algumas estratégias práticas, não só nesse conteúdo assim raso de mentalidade, mas realmente estratégias práticas para você implementar e ter foco na sua rotina, de uma maneira sustentável, de maneira que você vai chegar no final do dia e você vai falar, caramba, fiz muita coisa, deu certo, né? E eu acho que isso que gera um pouco de frustração nos médicos e nos profissionais de saúde no geral, que é justamente eles trabalharem tanto, se dedicarem tanto e muitas vezes ganharem mal, ou não conseguirem subir, não conseguirem é, terem sucesso, né, ganharem melhor, ou crescerem em suas carreiras. Parece que estão sempre correndo, desculpa a palavra, mas às vezes é sempre correndo atrás do rabo, ou então aquela expressão que você está ali na rodinha, né? O hamster ele corre nessa rodinha, nessa esteira, mas não sai do lugar. Então você tá correndo, você tá suando, você fala, meu Deus, eu tô correndo, eu tô fazendo sempre um monte de coisa, parece que eu não tenho tempo para nada, mas eu tô sempre no mesmo lugar. Então, de verdade, se isso está acontecendo é porque tem alguma coisa errada, você precisa olhar, você precisa ter uma visão estratégica, você precisa ter alguém, às vezes, que é do teu lado, que vai te ajudar a entender qual é o caminho. Então, a alta performance é sobre você trabalhar, não necessariamente menos, mas você trabalhar mais naquilo que realmente importa, de forma consistente, eficaz, mantendo o equilíbrio da sua vida pessoal e profissional. Eu gosto de dizer que, e até fazer uma analogia,
com a Fórmula 1, por exemplo. A Fórmula 1, gente, ele tem um carro extremamente leve, um carro pequeno, um carro preciso, com um motor bizarro, que ele precisa justamente ter precisão. Ele precisa fazer o que tem que ser feito. Ele precisa chegar onde precisa chegar. Ele tem que acelerar quando acelerar, ele tem que frear quando precisa frear. E esse carro de Fórmula 1, ele tem que ter muita precisão. Imagina, se ele vira 1 milímetro o volante, é uma precisão absurda. Se encosta no acelerador, é também bizarro. Então, o médico de alta performance, ele precisa focar naquilo que realmente vai trazer resultado. E eu preciso te falar uma coisa, Doc. Eu sei que a gente tem muitas ideias, eu sei que a gente tem muitos planos, muitos sonhos, muitas coisas. Você fala assim, nossa, eu quero fazer isso, 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 isso. Ah, mas eu quero isso também, mas eu quero isso. E eu aprendi com o meu mestre, né, eu brinco também, uma pessoa que eu aprendo sempre, mas o Flávio Augusto, ele fala, olha, foca numa única coisa, única. Poxa, eu quero meu consultório, eu vou trabalhar nisso esse ano, tá, foca numa única coisa até você falar, poxa, eu cheguei nessa meta, era isso que eu queria, agora eu tenho esse faturamento, eu tenho esse caixa, eu consigo agora fazer a coisa virar. Eu consigo agora fazer o negócio dar certo. Então, é sobre você fazer aquela única coisa, tá? E isso é extremamente importante, tá? Isso significa a regra de Pareto, por exemplo. O princípio de Pareto, ele fala isso. Ele fala da regra, ou o que nós chamamos de 80-20. Ele ensina que 20% das suas ações são responsáveis por 80% dos seus resultados. Vou repetir. 20% das suas ações são responsáveis por 80% dos resultados. Você fica pensando, gente, e os outros 80%? O que eles fazem? Às vezes é fumaça, é apagar incêndio, é emergência, são tarefas urgentes, não importantes. Então, quais que são os 20% seu que te dá resultado? Começa a perceber quais são esses 20%, foca nisso e faz isso crescer, para que isso gere impacto cada vez maior, para que isso cresça, gere escala e você consiga ter um respiro. Como que eu faço? Então, foco em 2 ou 3 atividades, não mais do que isso, às vezes uma só, que vai realmente fazer com que você saia do lugar, que vai mover, né? Que vai fazer, eu falo que é às vezes o ponto de inflexão, que vai fazer você fazer um shift, mudar mesmo a tua carreira. Se você é médico ou médica e você é profissional da saúde, você pode, por exemplo, focar em ter atendimentos de qualidade, ao estudo contínuo, a fazer uma pós-graduação nova, por exemplo, que vai te trazer um resultado, uma mentoria que vai te trazer mais resultado, que vai te ajudar nos seus objetivos a você chegar lá, a desenvolver seu brand pessoal, sua marca pessoal, conteúdo nas redes sociais. Se concentra nisso, Doc. E para de fazer aquilo que não agrega, elimina da tua vida o que não agrega, certo? Segunda estratégia, Doc, divida o seu dia, a sua semana, em blocos de tempo. Então, os médicos, pessoas de alta performance, gente, eles dividem o seu dia em blocos de tempo. Em time blocking. O que é isso? Você vai reservar blocos de tempo para você fazer atividades específicas. Mesmo que seja descanso, mesmo que seja almoçar com a minha filha, almoçar com meu filho, colocar meu filho para dormir, mas divide em blocos de lazer / atividades profissionais, porque isso vai te ajudar a aumentar a produtividade. E seja realista, não coloque tempo de mais nem de menos. Eu lembro que na época que eu fazia terapia, eu conversava com a minha psicóloga, eu conversei com ela, e eu contava para ela do meu dia, de tudo aquilo que eu tinha que fazer, das atividades que eu tinha que fazer e desenvolver. E ela falava assim, Kelly, mas como que você quer desenvolver essa parte, né, essas questões suas, mentais, enfim, psicológicas, se não cabe no tempo que você está colocando? Poxa, se você vai desenvolver algo, um projeto que às vezes demanda muito do seu intelecto, da sua mente, isso vai te desgastar bastante mentalmente, vai te cansar e talvez nas próximas atividades ou outras atividades do dia você precisa fazer algo mais relax, algo que não te demande tanto assim de inteligência, de intelecto, tudo. E a gente chegou à conclusão de que tudo que eu fazia ao longo do dia
seja atender paciente, seja estudo, seja gravação. Ela falou, Kelly, tudo que você faz é uma atividade extremamente exaustiva mentalmente, e isso te consome, né? E eu falava assim, caramba, né? E ela falou assim pra mim, nossa, eu lembro que isso foi assim um clique que realmente é o que eu tentava sempre fazer. Eu me sentia sempre frustrada porque eu não conseguia fazer as coisas que eu me propunha ao longo daquele dia, mas eu comecei a perceber que o meu dia não cabia no tempo de 24 horas. Então ela virou para mim, a minha psicóloga, e falou: Kelly, mas o seu dia não cabe em 24 horas. Tudo que você se propõe a fazer não cabe em 24 horas. E eu tinha sempre expectativas assim absurdamente elevadas sobre mim mesma para fazer determinadas atividades e eu terminava o dia frustrada porque eu não fazia tudo, porque era humanamente impossível, sabe? E aí eu comecei a dividir melhor o meu tempo, entender como que eu poderia dividir essa parte, atividades intelectuais, enfim, para render melhor, para ter uma performance, uma alta performance de fato. E aí isso começou a me ajudar demais. E aí eu comecei a organizar a minha agenda também, tempos de bloquinho, já fazia isso, mas melhorei mais ainda. Se você tem uma atividade intelectual que vai demorar X tempo, 1 hora, 2 horas, você divide em blocos, às vezes, de 1 hora, 1 hora e meia. Ou então você vai ficar 1 hora e meia estudando, por exemplo, fazendo algo que vai te demandar muito mentalmente, divide em 2 blocos, por exemplo, de 45 minutos, faz um descanso de 10 minutos, mais ou menos, entre esses blocos de atividade, para você tomar uma água, fazer um lanche, uma pequena pausa, para respirar, para renovar teu cérebro, sabe? Isso ajuda demais e te ajuda a ter resultado, tá? E a ficar menos frustrada também. Porque às vezes a gente fica frustrado porque a gente quer fazer mais coisa do que é humanamente possível fazer. E eu sei que médicos têm essa mania, assim como eu. E por fim, mais uma estratégia que eu vou trazer para vocês aqui é a regra dos 5 passos para a excelência. E eu sempre falo isso também para as minhas mentoreadas, para as minhas alunas, busque a excelência. Busque a excelência e não o perfeccionismo. O perfeccionismo ele vai te levar num lugar de paralisação, de poxa, nunca tá bom, nunca perfeito, nunca vou ter as condições ideais para eu filmar, para eu gravar, para eu fazer essa pós, para eu começar meu consultório, seja o que for, para eu ampliar meu consultório. Mas a excelência é você fazer o melhor que você pode fazer com aquilo que você tem em mãos. Então, o que você precisa? Você precisa fazer isso de uma forma consistente, porque isso vai, então, te gerar ações e vai te gerar resultados. Então, faça o seu melhor com aquilo que você tem, comece, não fique se sabotando com a síndrome da impostora, ou síndrome do impostor, achando que nunca vai tá bom. E são 5 passos, então, para você transformar e implementar a excelência na sua vida. O primeiro passo é você planejar o que você vai fazer de forma clara. Como que eu planejo? Papel e caneta, pensando o que você quer. Simples, tá? Não coloque muitas coisas, mas coloque o que você vai fazer. 2, elimine distrações para executar o plano. Então, é o celular que te atrapalha. Hoje é o celular que mais nos atrapalha, né? Na rede social e tantas coisas. É o cachorro do vizinho, é a TV, é o filho. Vai para um lugar e foca, tá? Faça aquilo com precisão. Depois, avalie, terceiro passo, o que foi feito no final do dia ou final de semana. Então, tem esses feedbacks, né? Ao longo do dia e ao longo da semana. 4, melhore o processo. O que eu posso melhorar? Como que eu estou fazendo? Será que pode funcionar melhor aqui para mim? Né? E 5, celebre as pequenas vitórias para manter o entusiasmo, para manter a motivação. Eu falo que eu tinha essa dificuldade, sabe, de celebrar, de entender que, poxa, aquilo era uma conquista minha, sabe? Eu lembro que, poxa, eu tive grandes conquistas na minha vida, grandes coisas, e eu não celebrava, e eu não agradecia, era uma coisa... Não é que eu não estava grata, mas eu falei, não, beleza, ótimo, beleza, acabou, vamos pro próximo. Tá bom, vamos. E eu não tinha tanto aquela coisa de celebrar, mas quando você celebra, você está dizendo para você mesma que você merece. E isso te ajuda a elevar a sua crença de merecimento.
E aí você fala assim, poxa, eu tô pronta para o novo, eu mereço mais, eu posso conseguir mais. E isso também te traz um senso de gratidão muito grande, gente. E gratidão, ela atrai coisas que a gente nem imagina, né? Quando você está agradecendo, quando você é grato, você libera coisas, assim, eu falo, enfim, Deus sabe, mas você libera coisas no céu, bênçãos, né? Que estão ali guardadas para você. Então, acredite, vai fazer muita diferença. Se você seguir esses 5 passos simples, né? Você começar a planejar, eliminar distrações, avaliar o que foi feito, melhorar o processo e celebrar as pequenas vitórias, tá bom? E para você ter excelência, então, na sua carreira médica, não é apenas você ser bom tecnicamente, você sabe disso, eu sei disso. Eu entendi que para eu desenvolver e ter destaque, visibilidade, eu tinha que ser boa, sim, tecnicamente. Eu busquei excelentes formações, busquei ser o melhor na minha área, referência, estudei, mas eu também entendi que eu precisava de soft skills que a gente não aprende na faculdade, né? Então é sobre você se comunicar bem, como você se posiciona, sobre como você cuida dos seus pacientes, como você tem empatia, é, pelo outro, como você cria uma experiência do cliente fantástica. Isso está em cada detalhe, né? A excelência está nesses detalhes, desde atendimento até gestão de clínica. Quem diria que você ia ter que aprender finanças, gestão, marketing, branding, posicionamento? É sobre isso. Inclusive, é sobre isso que eu ensino também na minha mentoria, esses pilares da minha metodologia que de fato eu entendi que faziam sentido. E aí, eu posso dar um exemplo simples, né? Uma médica que vai focar na excelência lá do atendimento, por exemplo, ela vai reservar um tempo de pós-atendimento, por exemplo, atendi um paciente. Foi 40 minutos, 1 hora. Eu vou precisar ir pelo menos ficar mais 30 minutos para fazer receita, mandar um áudio, perguntar se o paciente está bem, criar uma relação de confiança para trazer resultado e ainda conseguir fortalecer meu nome, né? Se é um profissional que precisa do médico, precisa de indicação de médicos, precisa de indicação de outros profissionais, ele precisa, entre aspas, né, gastar, mas eu falo que é investir mesmo um tempo em dar feedback para esses profissionais, em fazer um bom trabalho, em mostrar, né, o seu trabalho para eles. E não tem como, tá, gente, você ter excelência na vida profissional. Eu acredito muito nessa coisa de, né, não deixar nenhum pratinho cair. Então, e eu já errei também nessa fase. Poxa, quantas vezes eu já priorizei o trabalho em detrimento da família, vida pessoal, enfim, atividade física, deixei de lado por trabalho, por outras questões. Então, se você focar na excelência, de você cuidar não só dos seus pacientes, mas de si, da tua saúde, do bem-estar, dos seus relacionamentos, da sua vida pessoal, das suas emoções, do seu psicológico, da sua mente, da sua vida espiritual com Deus. Isso envolve todas as áreas, isso que realmente vai fazer diferença, gente. Por exemplo, eu tenho momentos com a minha família que eu não abro mão, tempos que eu sei que são importantes para elas, que eu sei que eu preciso colocar na minha agenda, porque é importante, tão importante quanto a reunião de trabalho, quanto os pacientes, os atendimentos, os cursos, as gravações. E é isso, é sobre você desenvolver hábitos de alta performance na vida pessoal, na vida profissional. Você ter foco, você ter produtividade, excelência. Falei sobre os princípios de Pareto, regra 80-20, a regra dos 5 passos, de você planejar, eliminar distrações, avaliar o que foi feito, melhorar o processo e celebrar as vitórias. Então, falamos sobre a regra dos 5 passos. Então, agora você já tem algumas ferramentas. Eu recomendo muito, gosto demais de um livro para você aprofundar um pouco mais sobre alta performance, chama Hábitos Atômicos, é de James Clear. Ele é uma leitura prática, ela vai ter exemplos sobre pequenas mudanças de hábitos diários que podem levar a transformações significativas na vida pessoal e profissional. Existe também O Poder do Hábito, é um livro bem interessante também, que ele mostra como o hábito, ele nos ajuda a instituir coisas novas e nos ajuda a mudar esses mindsets. E esse conceito, por exemplo, do livro Hábitos Atômicos, ele fala que o conceito não é você fazer grandes mudanças, mas é você ser 1% melhor cada dia. Imagina, se você for 1% melhor cada dia,
No final do ano você está 365% melhor do que quando você começou. E assim sucessivamente, né? Ano a ano. Então foca no processo, não só no resultado. Seja 1% melhor a cada dia. Entenda que alta performance é sobre consistência, sobre foco. E você tem agora muitas ferramentas para você aplicar. Comenta aqui para mim se fez sentido, se você já está conseguindo aplicar nos comentários aqui embaixo. Eu quero que você se inscreva aqui no canal, compartilhe com outras pessoas. Nossa, isso aqui fez super sentido para mim, vou encaminhar para alguém, encaminha. E se você também tem interesse em alguns dos meus cursos, serviços, mentorias, quer saber mais um pouco, escreve aqui embaixo também. Veja os links que a gente tem aqui embaixo para você poder estar aqui com a gente no nosso ecossistema, tá bom? Até a próxima, Doc! Tchau!